gestão de águas urbanas, e, como eu disse anteriormente, é uma grande honra estar aqui, poder trazer um pouco da experiência que eu tive ao longo desses 3 anos, morando aqui nos Países Baixos, e vou trazer aqui para vocês 2 objetivos gerais, com essa apresentação. Primeiro é apresentar como funciona a gestão de águas urbanas e a operação de sistemas de drenagem aqui nos Países Baixos, e o segundo é mostrar como nós, da prefeitura, modelamos esses sistemas e usamos as simulações para orientar estratégias de mitigação. Então, antes de começar aqui um pouco sobre mim, minha trajetória, como já foi dito, iniciou na Universidade de Brasília, onde eu tive a oportunidade de aprender com pessoas brilhantes, como o professor Sérgio Cote, Cristiano Brandão, professora Conceição, que inclusive está aqui presente, Maria Elisa, e também com o meu grande colega Márcio Bittar Bigan, que também está aqui presente, faz parte desse grupo de pesquisa. Minha primeira experiência com modelagem foi com um trabalho de conclusão de curso, onde eu desenvolvi, junto com a co-orientadora Aline, da Faculdade de Arquitetura, uma proposta de planejamento urbano ordenado com implementação de medidas sustentáveis para uma área de ocupação irregular em Brasília, e eu avaliei a performance dessa proposta usando o software PC Swim. Eu me interessei muito pela modelagem e vim para a Holanda estudar um pouco mais, fiz um mestrado na Universidade de Tecnologia de Delft. Lá eu passei muitas noites estudando nessa belíssima biblioteca, e aqui já tem um exemplo bem legal de um telhado verde, com uso multifuncional, onde os alunos, no intervalo das aulas, vão lá para conversar, para fazer um lanche. E no final do programa eu tive a oportunidade de colaborar com a Prefeitura de Roterdã na minha tese de mestrado, e foi aí que eu comecei a modelar não só o escoamento dentro das tubulações subterrâneas, mas também o comportamento das águas superficiais e a propagação de inundação em eventos extremos. Vou mostrar mais adiante um pouco dos resultados dessa minha tese. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre a governança da água nos Países Baixos. Ela funciona em diferentes níveis de governo, cada um com diferentes responsabilidades. No nível nacional tem uma entidade, que é o Ministério da Infraestrutura e da Gestão da Água, que é responsável por definir as políticas gerais, normas sobre defesa contra inundação e qualidade de água, bem como a gestão dos principais rios e barragens. Então, um exemplo importante desse nível de atuação é a operação e manutenção desse grande dique chamado Afsluitdijk, que ele tem 32 quilômetros, foi construído em 1932 para proteger o interior do país contra o mar. E a gente vê aqui nessa imagem, aqui à direita, como a construção desse dique transformou completamente o uso e ocupação do território no norte da Holanda. Ao ser fechado, o dique isolou completamente o mar e deu origem a um lago, que hoje é completamente doce. E a partir daí, o governo holandês começou a recuperar áreas desse lago, aqui em verde. Essas são chamadas polders, que nada mais são do que áreas reclamadas, áreas recuperadas. E hoje importantes cidades se localizam nesses polders. Depois tem o nível provincial, que é responsável por políticas que definem o uso da água pela gestão das águas subterrâneas, as mais profundas. Depois, no nível local, temos tanto os comitês de bacia hidrográfica quanto os municípios. Vou começar aqui falando dos comitês de bacia. Ao todo, são 21, chamados aqui de Waterschappen, e eles são responsáveis pela gestão das águas superficiais, dos canais, ou seja, eles são os responsáveis por manter o nível adequado nos canais da Holanda, onde atuam, e também são responsáveis pela defesa contra a inundação, como, por exemplo, pequenos diques, e também pela operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto. Então, aqui um exemplo legal de como esses comitês de bacia operam é Kinderdijk, que antigamente essa era uma área rural onde o nível dos canais era controlado por uma série de 19 moinhos de vento, e hoje todos esses moinhos foram substituídos por uma pequena e moderna estação de bombeamento, e quem opera essa estação de bombeamento é esse comitê aqui de bacia
hidrográfica, e se estiverem aqui na Holanda, recomendo demais a visita, mas não só das áreas dos canais em áreas rurais, os comitês são responsáveis também das áreas urbanas. Então, por exemplo, o comitê chamado Skiland é responsável por a gestão dos canais urbanos do norte aqui de Roterdã, e então todas as estações de bombeamento desses canais, quem são responsáveis são os comitês de bacia. Bom, aí já entra a prefeitura, ao todo tem 342 municípios aqui em Roterdã. Eles são responsáveis pelo plano de ordenamento territorial e pela gestão do sistema de esgotamento sanitário e drenagem urbana. Então, por exemplo, a prefeitura de Roterdã é responsável pela manutenção e operação de toda essa rede de esgoto que você vê nessa imagem e todas as estações elevatórias de esgoto também. Além disso, também a prefeitura que planeja e implementa novos projetos de drenagem urbana. E como os canais frequentemente servem como corpo receptor do sistema de drenagem, há sempre um diálogo constante entre o Comitê de Bacia Hidrográfica e as prefeituras. Então, vamos falar um pouquinho mais do sistema de drenagem. O sistema de drenagem no Brasil, o mais comum é o separador absoluto, que significa que esgoto sanitário e água pluvial são coletados e transportados em tubulações separadas, e essa divisão evita sobrecarregar o sistema de tratamento de esgoto durante chuva e a poluição dos corpos d'água por esgoto não tratado. Mas nos Países Baixos, por muito tempo, sempre se utilizou o sistema combinado. E aqui em Roterdã também não é diferente, o sistema é predominantemente combinado. Nele, a mesma tubulação transporta tanto água residuária, ou esgoto, quanto as águas pluviais. Durante o tempo seco, toda a água é direcionada para a estação de tratamento de esgoto, mas, no entanto, em caso de chuva forte, o sistema pode ficar sobrecarregado e, para prevenir inundação na rua, o excesso de água é liberado diretamente nos corpos de águas superficiais. E esse é um evento chamado, em inglês, Combined Sewer Overflow, e é um evento de poluição, e atualmente muita política pública que é realizada visando diminuir a ocorrência desses eventos. E, como todo mundo sabe, os Países Baixos são um país extremamente plano, então o gradiente hidráulico é insuficiente para transportar água de forma eficaz, né, em longas distâncias. Então, por essa razão, a principal estratégia aqui de gestão das águas se concentra em armazenamento, em vez de priorizar o transporte. Então, você vê aqui que aqui é a água que vai para a estação de tratamento de esgoto, as vazões são bastante baixas, e aqui é a água que sai do canal, dos pequenos canais urbanos, e vai para os grandes rios ou para o mar, e também vazões bastante baixas. Já a gente já vê capacidade de armazenamento alta, tanto na tubulação, como na rua, e como também nos próprios canais urbanos. Então, o sistema depende muito dessa capacidade de armazenamento. E, só para vocês terem uma ideia, 30 milímetros na rua garante com que a água não vá para a calçada e acaba expondo os edifícios à inundação por uma chuva de tempo de retorno de, diria, 100 anos. Bom, outra coisa que torna o sistema bastante interessante aqui é que o solo daqui é bem ruim e o lençol freático é bastante elevado, então só a primeira camada do solo é seca, o que torna o subterrâneo bastante congestionado e muito caro de fazer tubulações mais profundas. E, além disso, também, a diferença do nível da água para as estradas geralmente é muito, muito pequena. Vocês conseguem ver nessa imagem aqui em Halda, os canais, os carros praticamente estão dentro da água. Deve ser bastante difícil estacionar nessa rua. E ainda mais, em muitas regiões da Holanda tem um grande problema também de subsidência. Então, todo ano o solo rebaixa um pouquinho e essa diferença vai sempre se acentuando. Então, você precisa, isso torna a gestão muito mais complexa, você precisa garantir sempre o bombeamento no momento oportuno dessa água dos canais. Então, muitas vezes você prevê alguma chuva, e uma chuva intensa, e antes da chuva começar a ocorrer, você já
bombeia um pouco da água dos canais. Então, tudo isso resulta em sistemas de drenagem compostos por pequenos distritos, que funcionam mais ou menos como uma ilha, onde, durante o período sem chuva, toda a água é coletada e vai para as estações de bombeamento. Essa aqui é uma, às vezes são pequenas, às vezes são grandes. Essa aqui é uma em Roterdã, de tamanho pequeno, eu diria. E aqui eu vou mostrar um pouquinho como funciona essa estação de bombeamento. Então, geralmente, o que o pessoal faz é instalar um medidor de nível aqui nessa bacia, e quando vai chegando o esgoto, o nível vai aumentando, a bomba liga, aí o nível diminui, bomba desliga, nível aumenta, bomba liga, nível diminui, bomba desliga. Por isso essas flutuações aqui. Mas durante chuva, a capacidade da bomba não é o suficiente para diminuir esse nível, então o nível vai aumentando, e geralmente as estações de bombeamento têm bombas com rotação variável. Então, quanto mais o nível vai aumentando, mais você consegue bombear. Isso que mostra aqui durante o período de chuva. Esse aqui é dado que muito comum em quase todas as estações de bombeamento aqui da cidade, pelo menos de Roterdã, e é muito útil para, por exemplo, validar modelos de drenagem urbana. E beleza, durante chuva intensa, o que acontece é que o sistema fica sobrecarregado e tem o transbordamento das águas por meio desses combined sewer overflow, que chamam aqui, e isso é geralmente feito por convertedores, e muitas vezes o que o pessoal faz é instalar um medidor de nível aqui, e isso por conta de norma de qualidade da água. O pessoal tenta saber quantas vezes por ano esses eventos ocorrem e por quanto tempo. Então, você vê aqui que, por exemplo, nesse evento aqui de precipitação de uns 15 milímetros, algumas horas depois, o nível d'água estava acima do nível da crista do vertedor, então estava ocorrendo um evento de descarga para os canais de esgoto bruto diluído com águas pluviais. Outra coisa muito interessante do sistema aqui é que ele é projetado para trabalhar sob pressão. Então, aqui é uma imagem que eu tirei do modelo no software Infobox, quando eu estava modelando para a chuva de projeto, e você vê que a linha piezométrica do gradiente hidráulico está sempre abaixo do nível do solo, mas todo o sistema está sob pressão. E aqui você vê também aqui que está tendo descarga para o corpo receptor, para o canal. Agora eu vou falar um pouco de Roterdã, é a segunda maior cidade da Holanda, e em 1940 ela foi completamente bombardeada, e ela foi reconstruída com uma moderna identidade urbana, e por conta dessa reconstrução recente, a gente tem todas as plantas arquivadas, inclusive essa aqui de 1948, a mais antiga que eu encontrei, para mostrar para vocês. E então o sistema de drenagem é bem compreendido, e também a gente sabe que a performance para as condições climáticas atuais ele está funcionando bem. O problema é que a gente sabe que as alterações climáticas estão impactando o ciclo urbano da água, influenciando os padrões de precipitação, e nos Países Baixos, os dados observados mostram que temperaturas mais quentes estão ligadas a chuvas mais intensas, sugerindo que o aquecimento global provavelmente aumentará a frequência das inundações pluviais. Então, sem medidas adaptativas, a gente pode esperar incidentes como esse que eu mostro aqui na imagem à direita, cada vez mais frequente. Então, Roterdã acaba se adaptando de diversas formas. Uma das formas é, por exemplo, desconectando
as águas pluviais da rede de esgoto, ou seja, implantando sistemas separadores absolutos. Esse aqui é o parque do museu, chamam de Museum Park, aqui em Roterdã, e o que eles fizeram foi, vamos coletar o escoamento especial por uma outra tubulação e conectar essa tubulação a esse pequeno canal. E, ok, durante chuva o nível do canal vai aumentar, então eles instalam um sensor em que, quando o nível atinge determinado nível, bombas são ativadas e a recarga artificial do aquífero, desse canal até o aquífero. E essa água é armazenada e durante o período de seca essa água depois pode ser reutilizada para irrigar as áreas verdes desse parque. Outro que é bastante utilizado são as caixas de infiltração enterradas. Então, eles também constroem novas tubulações somente para o transporte de águas pluviais e essas tubulações são conectadas a essas caixas de infiltração. O problema daqui é que a capacidade de infiltração às vezes pode ser muito baixa por conta do elevado nível do lençol freático. Então, às vezes o tempo de esvaziamento dessas caixas podem ser bastante longos e o que o pessoal faz é instalar uma bomba para infiltrar mais rápido para o aquífero. E em cima dessas caixas, depois construídas, né, eles colocam alguns parques onde o pessoal pode jogar bola. Também tem passeios de detenção aqui em Roterdã, essa é bastante famosa, falam que é a primeira praça da água da Holanda, e aqui são 3 que operam não simultaneamente. Quando uma está cheia, a outra é ativada, e aqui você vê essa do meio durante o período chuvoso, e depois essa água é conduzida até as águas superficiais que estão a jusante. Esse aqui eu acho bem legal, são os barris de chuva aqui perto de onde eu moro. O nome do bairro chama Zorro, e eles fizeram os barris de chuvas mais bonitinhos, botaram o nome do bairro, e é, é legal que a água é coletada e depois é armazenada, e quando tem previsão de alguma chuva forte, tem um sensor que abre a válvula e libera a água para dar mais a capacidade de armazenamento. Também tem bastante telhado verde na cidade. Esse aqui é interessante, é uma linha de trem que foi desativada e o pessoal construiu um jardim comunitário. E a ideia é construir esse jardim comunitário por toda essa linha de trem desativada. Também tem muito pavimento permeável, aproximadamente 25 hectares, e aqui é o pessoal fazendo um teste de infiltração. O problema daqui é que por conta do lençol freático elevado, você quer manter o nível freático mesmo após uma grande chuva, e eles instalam essas tubulações perfuradas. Então, para a gente que modela isso, é um pouco complicado, porque a gente não pode considerar essa água que infiltra no pavimento permeável como perdida. A gente tem que considerar que ela chega lentamente, ou para o sistema combinado, ou para as águas superficiais. Bom, não só a prefeitura trabalha com a adaptação climática, também os comitês de bacia, que são responsáveis pelas águas superficiais, e aqui um pouco o que eles já fizeram na cidade. Nesse canal, por exemplo, eles construíram essa passarela aqui com algumas esculturas, e que o pessoal pode andar durante o período seco, mas durante chuva, isso aqui fica tudo alagado. Grandes chuvas, intensas chuvas. E interessante também que a jusante desse canal, a jusante não, desculpa, a montante desse canal, o pessoal também construiu mais armazenamento aqui com essas células aqui. E aqui é interessante que embaixo dessas unidades tem uma garagem e depois, obviamente, o pessoal cobriu, e aqui está a estação central, então é uma área de bastante movimento aqui.
Ok, agora eu vou apresentar um pouco os resultados da minha tese. Acho que eu falei bastante sobre o sistema aqui da Holanda. Então, como a gente viu, tem muitas opções para aumentar a resiliência do sistema de drenagem em Roterdã, mas a pergunta é como selecionar medidas custo-efetivas, né? Para isso, a gente pode usar modelos de drenagem urbana para simular o impacto de diferentes medidas no desempenho geral do sistema. Então, geralmente, o município de Roterdã utilizava uma abordagem de modelagem completamente 1D, com foco do escoamento dentro da rede subterrânea. No entanto, essa abordagem não simula escoamento da água na superfície quando há inundação. Ele só mostra quais são os postos de visita que estão extravasando quando a capacidade do sistema é excedida. Então, por isso, a municipalidade está querendo fazer uma transição para uma modelagem acoplada 1D, 2D, onde o escoamento superficial é modelado por meio de equações 2D, Shallow Water Equations, e é baseado em um modelo digital de elevação de alta resolução, que eu vou mostrar depois, e isso vai permitir a gente ainda identificar com mais precisão quais são os edifícios com maior exposição e também estimar os danos que podem ocorrer por conta de determinados eventos de inundação. Então, como funciona essa abordagem 1D, 2D? Tudo começa com a conversão da chuva em escoamento por meio de modelo hidrológico separado, aplicando subbacias. Esse escoamento é direcionado diretamente para rede de drenagem, onde o fluxo é calculado por meio de equações em 1D. E depois, quando a capacidade da rede é excedida, a água extravasa por meio dos postos de visita e escoa pela superfície. Tradicionalmente, esses postos de visita são representados por nós, mas agora a gente está também querendo representar as bocas de lobo por nós, porque estudos estão mostrando que essa abordagem oferece uma representação mais realista entre a interação da rede e a superfície. Então, o objetivo aqui da pesquisa foi aplicar a modelagem hidrodinâmica para simular inundações pluviais, ou seja, calcular a extensão, a profundidade da inundação e a duração de maneira realista e eficiente, e também desenvolver uma abordagem de risco integrada para orientar a solução de medidas de adaptação. Integrada aqui é porque leva em consideração ferramentas econômicas, as mudanças climáticas e modelagem hidrodinâmica. Então, vou mostrar aqui a área de estudo que foi selecionada. A cidade de Roterdã é dividida em 19 áreas hidráulicas, e Delfland é uma delas, que se destaca por ter muita superfície pavimentada e poucos canais. Então, poucos locais onde a água pode ser armazenada. E dentro de Delfland, a gente escolheu um bairro residencial chamado Spanheim, como estudo de caso. Aqui a gente escolheu porque essa foi a primeira área que eu trabalhei, e era uma área um pouco mais simples, tem uma estação elevatória e um ponto de transbordamento apenas, como vou mostrar aqui na rede de drenagem. Aqui está a estação elevatória e aqui está o ponto de transbordamento. E o sistema, como você vê, é majoritariamente combinado, você vê pela cor laranja, e com algumas áreas que foram recentemente desconectadas, essas tubulações e nós em azul, e isso foi feito para deixar a região mais resiliente, e a implementação desses sistemas de água pluviais aumentaram a capacidade de armazenamento em cerca de 70% do bairro. Aqui é o primeiro, que foi implementado em 2012 na região mais baixa, onde o escoamento proveniente dos telhados, as áreas pavimentadas ao redor aqui dessa praça, é direcionado para esse tanque aqui de retenção, e depois ele é esvaziado por meio de infiltração. Tem uma rede de coletora e depois algumas caixas de filtração abaixo desse tanque. E aqui é interessante também que a municipalidade também quis deixar o escoamento visível. Então, durante a chuva, você pode realmente ver a água chegando até esse tanque de retenção por meio dessas canaletas aqui.
E o outro é o Urban Water Buffer do estádio do Sparta Rotterdam, segundo time aqui de Rotterdam, e ele capta o escoamento do telhado do estádio e do estacionamento, depois ele armazena também em caixa de infiltração, são 1.400 metros cúbicos de capacidade de armazenamento, depois ele purifica essa água e recarrega o aquífero, e essa água depois pode ser utilizada para irrigação e lazer. E aqui você vê que também um outro ponto de transbordamento, mas esse aqui não é do combinado, esse aqui é um ponto de transbordamento desse sistema aqui, do Urban Water Buffer, do estado de Esparta. E mais recentemente, em 2022, as casas aqui, as casas aqui desse bairro, dessa praça, precisavam ser reformados, e aí a prefeitura, junto com o Social Housing, uma empresa de Social Housing, decidiu participar também das obras, e nisso eles fizeram umas caixas de infiltração embaixo dessa área gramada aqui. Bom, toda essa rede de drenagem, junto com os dados de uso e ocupação do solo e o modelo digital de elevação, são os principais dados de entrada para a construção do modelo 1D2D. Depois a gente usou o InfoWorks ICM para realizar simulações, e os principais resultados dessas simulações é o estado do sistema para ao longo do tempo, ou seja, vazões e nível d'água ao longo do tempo, e além disso, a profundidade da inundação na superfície do terreno em cada instante também durante a inundação. Um pouco sobre o modelo de elevação. Aqui na Holanda, eles cobrem todo o país com modelo de elevação de 50, com resolução espacial de 50 centímetros. É uma resolução espacial muito boa, e você consegue ver aqui pelo mapa de declividade, você vê claramente o meio-fio. É esse tipo de precisão que a gente quer quando a gente faz uma simulação D2D. E um pouco aqui do modelo, como falei, foi um modelo com bocas de lobo. Então, eu fui lá e coletei durante 2 semanas a localização dessa boca de lobo, e fiz questão depois, com ferramentas de geoprocessamento, que essas bocas de lobo estivessem no ponto mais elevado, ou mais baixo do poder digital de elevação, onde a acumulação da água é maior. E com isso, a gente consegue também determinar os caminhos de fluxo d'água e delinear as subbacias do modelo hidrológico, converte chuva em vazão, e também determinar as propriedades hidrológicas. Não diria com precisão, mas o melhor que a gente pode fazer. E depois a gente fez uma avaliação econômica do risco, né? A gente utilizou esse modelo para gerar mapas de inundação. Esses mapas são depois sobrepostos com o uso do solo para identificar as áreas vulneráveis, e aplicando os valores do bem e curvas de dano em função da profundidade, a gente consegue calcular os custos, os danos associados a um evento de inundação específico. Aqui é interessante que esses mapas de inundação foram gerados para diferentes períodos de retorno, considerando tanto padrões atuais e padrões futuros de precipitação. Isso quem fornece para a gente são guidelines, aqui, diretrizes aqui da Holanda, RIONED. Posso depois enviar no grupo um pouco esses dietogramas em Excel, acho que pode ser interessante. E depois, logo em seguida, a gente calculou esses danos usando funções pré-definidas em uma ferramenta que também é aberta ao público, e é pelo site mesmo que você
fornece os dados de entrada e recebe o mapa de dano, e foi assim que a gente estimou, então, essas perdas financeiras para determinado evento. Depois, por fim, a gente definiu medidas para reduzir o risco de inundação na área. A gente desenvolveu 5 cenários, onde a gente amplia o diâmetro da tubulação, de algumas tubulações selecionadas com base em análise de capacidade do sistema. Outro que a gente instala pavimento permeável em algumas ruas onde a municipalidade falou que é viável, considera viável. E depois a gente também propôs instalar telhados verdes em alguns edifícios. Esses também a gente deu prioridade àqueles que foram construídos mais recentemente e também que quem é o dono, proprietário, é alguma empresa de habitação social. Porque fica mais fácil o diálogo com a prefeitura para poder instalar esse tipo de solução. Então, um pouco dos resultados. Aqui eu começo com a validação. Eu usei 6 eventos de precipitação para calibrar, 4 para calibrar, 2 para validar. Aqui eu estou mostrando um só, exemplo de um evento só. Aqui os pontos aqui são os dados observados no ponto de transbordamento do esgoto combinado. Em azul é o resultado do meu modelo. E aqui são dados observados de nível também na estação de bombeamento. A gente vê também aquelas flutuações que eu mostrei anteriormente. E o modelo foi considerado, estava realista. O grande problema aqui foi que eu não achei dados para precipitações muito intensas. Foram apenas para chuvas do dia a dia. Então, acredito que ainda esse modelo precisa de mais validação, especialmente usando chuvas mais intensas. Mas aqui a gente usou, então, uma chuva artificial para fazer um mapa de inundação para um tempo de retorno de 100 anos. Como foi coletada as bocas de lobo, foi possível também estimar a duração da inundação. E com a ferramenta, a gente conseguiu também estimar aqui o dano, um dano total aqui estimado de 2 milhões para um evento com tempo de retorno de 100 anos. Esqueci de falar que a área tem 50 hectares, tá? É uma área pequena. Beleza, a gente fez isso não só para o tempo de retorno de 100 anos, mas também para o tempo de retorno de 10, 25, 50, considerando tanto as condições atuais como as futuras. A gente vê que para as condições climáticas atuais, esses danos são bastante baixos. Só para um evento com tempo de retorno de 50 anos, o dano atinge 1 milhão, que é considerado baixo. Mas a pergunta é, como será um evento de 10 anos em 2085? Então, a gente também fez, como eu disse, para condições climáticas futuras, e a gente vê aqui que, enquanto para as condições atuais, o meu modelo previa que apenas 3 casas estariam inundadas, para 2020 e 85, por uma chuva de 10 anos de tempo de retorno, 30 casas estariam inundadas. E o dano sai de 17 mil para quase 800 mil. Então, isso indica que, devido aos impactos da mudança climática, a infraestrutura atual pode não ser o suficiente para lidar com eventos que deixarão de ser considerados raros. Então, beleza. Então, a gente calcula a estimativa de dano para condições climáticas atuais e futuras associadas a diferentes tempos de retorno. E aqui estão as curvas. Então, essa aqui é azul atual, laranja 2030, verde 2050 e vermelho 2085.
E depois, para expressar o risco em termos monetários, a gente multiplica cada estimativa de dano pelo inverso do período de retorno, ou seja, a gente está multiplicando a probabilidade de ocorrência pela consequência do evento, pelo dano do evento, e a gente chega nesse gráfico aqui à esquerda, e fica evidente um aumento do risco devido à mudança climática, um deslocamento geral aqui da curva, e isso mostra também aqui que em 2085 o evento predominante seria um evento com tempo de retorno de 10 anos, enquanto para a condição atual é um com tempo de retorno de 50. Beleza, e depois a gente pode calcular a área de baixo de cada uma dessas curvas e chegar no que chamam de dano anual esperado. E os resultados aqui indicam que, embora os riscos de inundação atual sejam relativamente baixos, o dano esperado anual para 2085 passa de 300 mil, e esse aumento significativo levanta a questão: quais medidas podemos implementar para mitigar os riscos futuros de inundação nessa área? Então, para isso, a gente avaliou aquelas estratégias de adaptação, fizemos o mesmo processo, chegamos no valor de dano esperado anual, e a gente vê aqui que nenhuma das medidas reduz significativamente o dano anual para 2014, mas para 2085 a gente vê que implementar todas essas 3 medidas reduz significativamente esse dano esperado anual, e a gente pode chamar essa redução como sendo o benefício da medida, e um dos benefícios, mas esse seria o benefício para a mitigação de inundação, e com isso a gente pode fazer uma análise de custo e benefício, que levanta os custos desses cenários. E aqui eu só considerei benefício, a redução do valor do dano esperado anual. Eu não considerei nenhum outro benefício associado a essas medidas que existem, óbvio, como, por exemplo, melhoria da qualidade do ar, aprimoramento estético, aumento da biodiversidade, redução dos transbordamentos de esgoto, esse é muito importante dos eventos de poluição que eu mencionei anteriormente, como também redução dos custos de bombeamento, porque agora, ao invés de estar descarregando para a estação de tratamento de esgoto, água pluvial, você pode estar separando o sistema. Mas a gente vê aqui que, para essa área de estudo, o valor presente líquido foi negativo para todas essas soluções. Isso também, além de não ter levado em conta esses co-benefícios, isso também se deve ao fato de que muitos investimentos já foram realizados nessa área, como eu mostrei os 3 anteriormente, e esses investimentos já aumentaram a capacidade de armazenamento da área em cerca de 2.500 metros cúbicos, enquanto o cenário 5, a implementação de todos, ele adiciona apenas 1.600 metros cúbicos. Então, acredito que a área está enfrentando o que chamam de retorno decrescente de novos investimentos, no quais as medidas adicionais geram poucos benefícios. Quase acabando, conclusões. Então, a gente viu que a modelagem 1D, 2D pode fornecer boas estimativas dos danos associados à inundação para diferentes eventos extremos. A gente também viu que a avaliação econômica do risco de inundação pode servir para definir melhor as estratégias de adaptação, e os resultados para a minha área de estudo mostraram que a combinação de diversas medidas, como infraestrutura verde e cinza, oferece a melhor prevenção, e apesar do valor presente líquido negativo, outros benefícios potenciais das estratégias não foram considerados. Algumas recomendações que eu pretendo ainda trabalhar nessa área: mais validação e calibração, especialmente com o uso de dados de evento de precipitação mais extremo, e alguns registros de inundação, isso ainda não consegui obter.
Também não considerei nenhuma incerteza sobre os impactos das mudanças climáticas, apenas adotei aqueles dietogramas fornecidos pelas diretrizes. E também uma coisa que esqueci de mencionar é que a ferramenta que eu utilizei para calcular o dano considera principalmente os danos diretos aos edifícios. Ela considera muito pouco, não tão bem detalhado, os danos indiretos e intangíveis. Então, para futuro estudo, também deve ser levado em conta, como, por exemplo, poluição ambiental, por conta de lançamento nos pontos de transbordamento, e, por fim, novamente, que co-benefícios dessas estratégias devem ser considerados no processo de tomada de decisão. Então, pessoal, era isso. Estou ansioso aí para discussão, para a dúvida que vocês levantarem. E obrigado.